Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero encontrá-los bem. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai refletir sobre um trecho do Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 12, versículos do 41 ao 44. É um trecho bem pequeno. Você pode pegar a sua Bíblia aí ou acessar a Bíblia online. E a gente vai falar hoje sobre a oferta da viúva. É o título da passagem evangélica que a gente vai meditar. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas um quadrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva depositou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos depositaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs da sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Pessoal, no tempo de Jesus, havia-se alguns grupos muito marginalizados. Por exemplo, os leprosos, que eram pessoas doentes, né? A grave enfermidade da lepra na época fazia com que eles fossem tratados como párias, como pessoas assim completamente marginalizadas, excluídas da sociedade. Ninguém podia chegar perto dos leprosos, porque eles poderiam transmitir a doença era altamente contagiosa, então eles viviam à margem, viviam em colônias de leprosos. Jesus o tempo todo se mostrou compassivo, se mostrou próximo a essas pessoas, a esse grupo. Também as viúvas. As viúvas sofriam assim, profundas dificuldades naquele período. Por quê? Porque quando uma mulher perdia o seu marido, geralmente ela era sustentada pelos seus filhos. Mas algumas mulheres não tinham mais filhos, ou nunca tiveram filhos, ou então os filhos já tinham morrido, ou tinham se mudado para longe, moravam longe, não tinham condições então de voltar para sustentá-las. Essas mulheres ficavam desamparadas. Esse não foi o único caso no Evangelho em que Jesus aparece numa mesma cena que uma viúva. Por exemplo, aconteceu também o caso da viúva de Naim. Na cidade de Naim tinha uma mulher muito chorosa, porque ela tinha acabado de perder o filho dela, já perdera antes o marido, né, ficou viúva, e perdeu o filho que poderia sustentá-la. Então ela ficaria ali condenada à miséria, à indigência. Então ela estava lá, muito triste, Jesus foi lá e fez reviver o filho dela, né? E isso foi também uma maneira de restituir dignidade para a vida dela. Provavelmente essa viúva que aparece aqui nesta cena evangélica é um caso parecido, um caso similar. Uma mulher que estava completamente desamparada, não tinha ninguém para sustentá-la, e ela era por isso muito pobre. E Jesus fica observando as pessoas lá no templo fazendo as suas ofertas. E algumas pessoas doam moedas de alto valor, mas essa viúva vai lá e faz a doação de uma moeda muito singela, né? Pouquíssimo valor. E Jesus diz para as pessoas que estavam ali do lado dele: olha, em verdade eu vos digo, esta pobre viúva, esta pobre mulher, fez uma oferta mais generosa do que todos os outros. Por quê? Por que essa oferta dela foi mais generosa? Porque ela deu a única coisa que ela tinha. Já os outros davam aquilo que sobrava para eles. Então não fazia falta para eles. Mas ela não. É como, trazendo para os dias de hoje, um mendigo, por exemplo. Na hora que você vê lá no ofertório, na igreja, esse mendigo doar, sei lá, R$5. É uma quantia muito pequena, mas para ele faz muita diferença. Para quem não tem um teto, para quem depende de esmola até para comer todos os dias, doar R$5 é muita coisa. Mas aí você pode ter um milionário, por exemplo, que doa R$20. Doou 4 vezes mais aquilo que o mendigo doou. Bom, mas para esse milionário, R$20 não são nada. E o mendigo doou tudo que ele tinha. E por que a gente tende a valorizar, às vezes, o gesto, por exemplo, do milionário e tende a desvalorizar o gesto do mendigo? Porque a gente é muito preso às exterioridades, às aparências. E Jesus nos ensina que nós devemos ter um olhar mais profundo para as coisas, para as situações e para as pessoas. Se eu por exemplo, pergunto a vocês assim: o que é pior, quebrar um copo ou quebrar 10 copos?
Nossa tendência natural é avaliar somente do ponto de vista quantitativo, numérico. Bom, é pior quebrar 10 copos. Mas a situação pode ser diferente. Eu posso, por exemplo, quebrar 10 copos por um descuido eventual, enquanto eu estou servindo alguns convidados numa festa, e aí eu deixo uma bandeja, por exemplo, cair, escorregar da minha mão e quebro 10 copos. Mas posso quebrar um copo por puro vandalismo. Estou discutindo, por exemplo, lá com a pessoa, e aí estou com um copo na mão, bem cena de novela, né? Vou lá e jogo o copo na parede. Bom, essa minha atitude de quebrar um copo foi muito pior do que a atitude de quem quebrou 10 copos sem querer. Então, assim, às vezes a gente olha as coisas só de um lado muito preso às aparências, muito preso às exterioridades. A gente não é capaz de ter esse olhar profundo, de chegar ao núcleo da consciência, de avaliar a atitude de uma pessoa de uma maneira mais profunda. Então, a gente é muito preso às exterioridades. E a gente tende a valorizar coisas muito grandes e tende a desvalorizar pequenos gestos. Quando, na verdade, é nos pequenos gestos que nós mostramos quem realmente nós somos. É muito fácil, por exemplo, você ir para o Twitter e dizer que você está muito preocupado com a fome no mundo. Mas às vezes é difícil ajudar o seu vizinho que está passando necessidade. A gente ama com muita facilidade a humanidade, mas rejeita o próximo. É muito fácil, por exemplo, você ir para o Twitter e ficar dizendo que você é contra o preconceito. Difícil é você não ser preconceituoso com as pessoas com quem você convive de fato. Então, como eu disse, é muito fácil amar a humanidade e é muito difícil amar o próximo. Às vezes a gente valoriza coisas grandiosas e esquece que o nosso caráter mesmo nós provamos nas pequenas coisas. E é justamente isso que Jesus está ensinando. A gente precisa valorizar aquelas coisas pequenas, porque é nessas coisas pequenas, cotidianas, prosaicas, que nós mostramos quem realmente nós somos. Madre Teresa de Calcutá, uma grande santa contemporânea, falava assim, no dia que nós estivermos diante de Deus, para sermos julgados por Ele, Ele não vai perguntar quantas coisas nós fizemos, mas o quanto de amor nós colocamos naquilo que nós fizemos. Então, ainda que a gente faça poucas coisas, mas se a gente fizer essas coisas de coração, com um coração generoso, de fato, sem interesses, enfim, se a gente der aquilo que realmente custa pra gente, e de fato a gente se sacrificar pelo próximo e não simplesmente tentar mostrar que a gente está fazendo as coisas, que a gente está dando muito, quando na verdade a gente está dando só aquilo que está sobrando pra gente, bom, então Deus vai ver a intenção do nosso coração. Jesus ressalta isso, né? A importância da gente fazer as boas obras em segredo. Está lá em Mateus 6, que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tem muita gente que faz as coisas só para aparecer. Ali mesmo, naquela cena, com certeza tinha gente fazendo questão de mostrar para todo mundo que estava fazendo uma grande doação, estava doando uma grande quantia. Mas, na verdade, a pessoa mais generosa foi aquela viúva. Aquela viúva desprezada pela sociedade, aquela viúva que ninguém estava preocupado com ela, todo mundo ignorava. Então isso também nos ensina, né, a ter um olhar para aquelas coisas que geralmente passam despercebidas aos olhos do mundo. Coisas, situações e pessoas. O olhar de Deus abarca tudo. Não há nada que foge do olhar de Deus. Tem um provérbio russo que dizia assim, uma formiga negra sobre uma pedra negra, numa noite negra, Deus a vê e a ama. Então tudo o que nós fazemos, todos os movimentos do nosso coração, todas as nossas intenções, todos os movimentos da nossa consciência, tudo Deus vê. Se a gente estiver sempre fazendo as coisas de boa intenção, mesmo que sejam coisas pequenas, você não é obrigado a mudar o mundo, você é obrigado a mudar o seu caráter. Mesmo que sejam coisas pequenas, Deus vê. Deus vê e Deus leva em consideração e Deus pode recompensá-lo por isso. Agora, se você ficar preocupado em fazer as coisas só para os homens verem, só para você ser aplaudido, só assim preocupado com o que as pessoas vão pensar, só preocupado com a quantidade, não com a qualidade, então você vai ter os homens como testemunhas, mas você não vai agir como quem está diante de Deus. A gente deve agir como quem tem Deus como testemunha. Deus é a maior testemunha dos nossos atos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece cada movimento da nossa consciência. E a gente tem que levar isso em consideração.
A gente tem que agir como quem está diante de Deus o tempo todo. E esquecer essas exterioridades. Isso aí é importante para os homens. Mas para Deus, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus consegue enxergar, pode ser muito mais importante do que aquilo que os homens conseguem enxergar. Essa é a grande mensagem que Jesus traz para a gente nessa brilhante cena evangélica, né? Nessa cena muito bonita em que Jesus vê o que ninguém vê, né? A generosidade, a grandeza do coração daquela viúva. Beleza, galera? Eu vou deixar alguns exercícios aí para vocês fazerem e espero esses exercícios no meu e-mail. Semana que vem a gente faz um vídeo então com a correção. Grande abraço, fiquem com Deus.